povo, tudo bem com vocês? Ixi, deu para escutar minha voz no teu telefone. Eu tô ouvindo. Não, mas quando eu falo, eu escuto. Peraí, deixa eu começar de novo, pera. E aí, finge que não aconteceu. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Ó, eu fico escutando um pouquinho, como se estivesse dando retorno. E agora? Não, mas deixa, vai assim mesmo. Pode ser também viagem minha, que eu já gravei um bocado de episódio e já tô cansada. Vai, agora. Eu não tô ouvindo o retorno. Não, pronto, vai dar certo, vai. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Aprovados. E dessa vez eu trouxe uma convidada muitíssimo especial, duplamente especial, quer dizer, 3 vezes especiais. Por quê? Ela é seguidora fiel no direct, todo o tempo conversando comigo, então nós somos best friends no direct. 2, é aluna que a LR foi aluna, né? Porque na verdade agora é aprovada, né? Advogada. E foi aluna também de VDE da primeira turma de segunda fase de Direito Civil e foi aprovada. Então, assim, ela tem muito que acrescentar na vida de vocês. Então, Lavínia, muito, muito obrigada pela sua disponibilidade. Sei que foi de última hora, mas espero que essa conversa seja engrandecedora para as pessoas que estejam assistindo, que possam incentivar, enfim, contar um pouquinho da tua história. Ela participou do método QLR 40 dias, foi aprovada de primeira na OAB 35, com 40 e quantos pontos? 47. 47 pontos. Então, seja oficialmente muito bem-vinda. Obrigada. Tava ansiosa para estar aqui. Tô muito, muito, muito feliz. Chegou sua hora. Então, vamos lá. Me conta primeiro como foi que tu conheceu o método QLR. Eu queria fazer a OAB 34, só que eu acredito muito em Deus, então eu tenho certeza que foi por conta dele que eu não consegui fazer. Eu pedi a isenção de taxa e eu consegui, só que eu achei que eu não tinha conseguido enviar todos os documentos, então eu não vi depois se eu tinha conseguido ou não, então eu não sabia. Eu fiquei sabendo quando eu fui fazer a inscrição da 35. E antes de fazer, eu conheci o método olhando o Instagram. Eu tava passando o Instagram e às vezes aparece anúncio, né? Eu falei assim, eu tô procurando um método para estudar para a OAB. Aí apareceu o seu anúncio e falei, é um sinal. Entrei, comecei a bisbilhotar o Instagram todo, tentar conhecer, né, o método pelo Insta e tudo mais. E aí me chamou muita atenção, porque eu não gosto muito de videoaula, então eu não acho que eu aprendo muito com videoaula. E eu vi que o método era QLR, literalmente. Eu falei assim, eu acho que aqui vai dar certo. Foi aí que eu participei do seu sorteio, só não ganhei, mas eu participei. Aí depois eu ganhei a inscrição. Legal. Então, ela foi o quê? Ela foi pega pelo anúncio meu. Então, se você vê anúncio meu, veja também como um sinal, como ela viu. Olha aí, deu certo. Exatamente. E desde então nós viramos best friends, porque ela comenta direto no meu direct, conversa que só, enfim, ela é uma aluna super dedicada. Foi uma aluna super dedicada, porque hoje ela já tá aprovada, viu? Hoje ela já tá aprovada, tá advogada já. Hoje a carteirinha roxa vem. É, a carteirinha roxa e a vermelha também, né? As duas. E a vermelha também. Isso. Então, quando tu entrou no método QLR, tu já não gostava muito de videoaula e tu se identificou logo de cara, né? Foi. E me conta, como era a tua vida na época que tu fez a primeira fase? Tu fazia faculdade, tu fazia estágio, como era? Conta a tua rotina. Quando eu comecei, eu estudo pela manhã na faculdade, né? Aí tô no 10º. Quando eu comecei, eu estudava pela manhã, da aula mesmo, já ia pro estágio à tarde. Às vezes eu chegava em casa 7, 8, dependia do dia. E aí eu começava a estudar, depois de tomar um banho, comer, e aí eu estudava até às vezes 3, 4 horas da manhã, depois aula de novo. Aí eu pedi uma pausa do estágio, porque eu achei que estava muito pesado, porque realmente 40 dias são 40 dias bem intensivos. É porque são 40 dias, então são 6 semanas, né? Então, assim, o tempo passa rápido e, ao mesmo tempo, assim, cada dia é muito importante, né? É muito intenso, literalmente. Tinha dia que eu chorava, que eu falava assim, eu não gosto disso, por que isso entra na minha cabeça? Foi tenso, mas vencemos, né? Vencemos. E aí, então, no começo, tu estagiava e depois tu teve um tempo do estágio e ficou só na faculdade. Então, depois tu passou a só fazer a faculdade de manhã e depois ficava estudando, era isso? Isso. Beleza. Então, tu estudava, tu tinha até no começo tu tinha, assim, foi mais cansativo, mas depois tu tinha até algumas horas a mais para estudar, né? E tu lembra mais quando foi que tu pediu para sair do estágio e tal, o tempo? Eu não lembro. Tu lembra? Não lembro. Não lembro. Depois de começar a estudar, a minha cabeça só pensava em estudar. Eu esqueci até que dia era. Eu só lembrava por causa do cronograma. Hoje é terça, eu tenho que estudar isso. É isso. E tu comentou aqui no teu texto que eles escrevem, né, gente? Que nunca
foi uma pessoa determinada, né? Nunca teve disciplina. E como foi para tu desenvolver isso, mulher? Com o QLR, eu achei que foi muito fácil, porque assim, eu venho de escola pública de uma cidade muito pequenininha no interior de Minas. Então, era fácil ser boa perto de outras pessoas, sabe? Porque a gente não precisava estudar. Então, eu era aquela pessoa que não estudava nada, mas eu ia muito bem nas provas, porque eu sou conversadeira, mas eu presto muita atenção e eu pego muito rápido. Aí, quando eu comecei a estudar o QLR, no início, a primeira semana é bem puxada, que eu falava, meu Deus do céu, eu nunca estudei tanto e com tanta disciplina, que realmente tinha meta 1, meta 2, meta 3, tem que fazer tantas questões no mínimo. O que me matava era corrigir questão. Deus que me livre, eu odiava. Mas por que, mulher? Faz parte do processo. Mas é muito chato. Assim, eu gostava quando eu errava, porque eu aprendia mais. Só que quando eu acertava, eu falava, eu já acertei, pra que eu quero corrigir isso? Aí depois eu, como você sempre falava, né? Tem que corrigir, porque às vezes a gente não acerta pelo que a gente pensa que acertou. E muitas vezes eu vi isso. Eu E corrigi às vezes a gente acerta por exclusão também, acaba não sabendo isso. das outras alternativas. Então, é corrigir Exatamente. mesmo as questões que você acertou, porque abre a mente da gente também para outras coisas. Então, não é corrigir só o que errou, corrigir tudo, porque a gente sempre tem algo a aprender. Sempre tem algo a aprender. É muito importante corrigir. Então, quando eu comecei a estudar, eu comecei a cumprir tudo. Tinha dias que eu falava assim, nossa, eu não consigo, tô tão cansada. Aí eu falava, vou ter que fazer mais cansada. Aí eu chorava de ódio, mas eu fazia. E foi assim que eu descobri que Assim, realmente eu como consigo foi que fazer você passou? Como foi que você passou no AB? Na força do ódio. Mas eu passei. Eu chorava de ódio. Todo mundo que me pergunta fala, eu chorava de ódio. De madrugada, eu chorava de ódio. Mas é porque o QLR 40 dias é muito desgastante, porque você ainda está no curso de reta final e também ainda tem a ansiedade pré-prova, né? A porta batendo na sua porta. Então, é tudo muito rápido e passa muito rápido. É intensidade lá no alto, é emoções lá no alto. Então, é tudo junto e misturado, né? Um misto. É uma loucura. É uma loucura. É uma loucura, E deixa eu te perguntar. Então, o que tu menos gostava era de corrigir as questões, entendi. E tu lia a lei seca direitinho? Eu gostava de ler a lei seca, por incrível que pareça. Tinha dia que pegava assim, o cronograma tinha muito artigo, eu falava, nossa, hoje eu não vou gostar. Aí eu lia, eu gostava. Aí eu ficava marcando, eu imprimi tudo, né? Tudo. Caderno de lei seca. E o que eu usava muito era o mapa mental. Porque eu precisava fazer um link antes, sabe? Então eu lia o mapa mental, lia o textinho do cronograma, né? O resuminho. Aí eu lia a lei seca. Saber, né? Isso. Eu li a lei seca toda, aí eu fazia questão. Aí depois, na hora de corrigir, era uma morredeira. Falava, meu Deus. Mas era o último passo, o último passo. É. Mas legal, então tu usava muito os mapas mentais, não tu usava primeiro os mapas mentais para dar uma clareada. Depois tu ia para a lei seca e depois tu ia para as questões, né? Então, olha só, gente. No método, eu indico que nas matérias que você tem mais facilidade, você comece com as questões. Mas ela achou que para ela funcionava melhor dessa forma. E é o que eu digo. A gente tem que testar várias formas e achar a sua própria ordem, sua própria sequência de estudos que para você funciona. Não existe um jeito certo, um jeito errado. Existe um jeito que para você funciona melhor, né? Então tá aí mais uma prova de que não existe direto, assim, não é só de um jeito certo que funciona, né? De um jeito só. Não. Você vai testando e vendo o que funciona melhor para você e definindo sua própria sequência, né? A sequência que você se adapta mais. Então, muito legal. E conta agora das revisões. Como eram as revisões? As revisões foram sofridas, porque eu pensava assim, poxa, eu já estudei essa semana toda, por que hoje eu tenho que ver tudo que eu já estudei? Mas eu tentei, assim, na força do ódio. E ainda no método QLR 90, de 40 dias, a gente não tem semana só para revisão, só a semana final. A gente tem que revisar no final de semana. Toda semana. Né? Uhum. Então, aí eu tinha que fazer revisão. Eu falava pro pessoal, gente, não é igual o QLR 90 dias, que no QLR 90 dias, a cada mês a gente para fazer uma revisão de uma semana. Então, aqui, a revisão semanal é muito, muito, muito importante. Então, fazia as revisões semanais. Fazia. Infelizmente. Infelizmente não, né? Felizmente. Hoje felizmente. Tudo isso contribuiu para a sua aprovação, viu? Com certeza. E como é que tu fazia a tua revisão? Eu pegava todo o material, porque eu colocava tudo impresso, né? Mapa mental, principalmente. Aí a minha revisão era lei seca. Eu não inventava nem de ver nada. Eu falava, não, a minha revisão já tá no auge, vai ser a lei seca. Eu vou ler tudo para decorar. Decorar não, que não dá, mas... Não. E outra coisa, como tu já gostava de ler a lei seca, pra ti não era nada assim, né? Não é porque na verdade, 90% das pessoas que eu entrevisto, o pior era a lei seca, o pior era a leitura de lei seca. É um saco. Eu gostava. Concordo com eles, tenho que concordar. Mas aí você gosta, então pra ti a revisão fica mais fácil mesmo pela lei seca.
né? Inclusive, eu lembro que uma vez, não me lembro se foi na mentoria ou foi algum vídeo seu, você falava assim, revisão, ela é seca. Eu escrevi de todo tamanho no meu quadrinho que ficava na minha frente na hora de estudar, revisão, ela é seca, toda hora, revisão, ela é seca. É isso. Mas é porque, gente, a prova da OAB não tem para onde fugir. É muita lei seca. É entender o texto da lei, interpretar o texto da lei e ali achar a resposta. Né? Então, a Exatamente. revisão tem um peso essencial. E na reta final, na turma do QLR 40 dias, as revisões semanais têm um peso gigantesco, porque senão você não tem tempo para revisar. Ou é ali, ou não revisa mais. Né? E me conta sobre os teus simulados, porque eu vi aqui que no teu primeiro simulado diagnóstico, né, que é assim, na turma do QLR 40 dias, quando os alunos entram, como faltam 40 dias para a prova, eles fazem logo de cara um simulado zero, que é o simulado diagnóstico, que é para ele colocar logo os pés no chão e saber aqui, bora, quanto é que eu tiraria hoje no simulado se eu fosse fazer a prova, né? Eu vi aqui que tu disse que tirou 29 pontos, né? Então, como é que foi começar o método com 29 pontos? Foi um susto, né? Já comecei assim, meu Deus, não vou conseguir, não sei nada, o que eu tô fazendo? Eu até tenho ainda os mapas, aqui tá escrito, ó, o 29 que eu tirei no primeiro dia. Ah, legal. Eu escrevi em cada um, né? Em cada domingo eu escrevia quanto é que eu havia tirado. Meu Deus do céu. Quando eu concluí, né? Que eu ainda corrigi 2 vezes para ter certeza. Falei assim, certeza que eu tirei 29. 29 eu não passo nunca. E foi um sofrimento. Eu falei assim, para mim foi meio que desanimador, sabe? Mas aí depois meu namorado até ficou falando, não, mas é só um simulado diagnóstico. Você ainda não estudou, então você vai estudar. É. Aí o segundo eu fui aumentando aos pouquinhos, né? Oi, eu vi aqui, ó. Tem aqui, não sei se tu lembra, mas tem aqui. O segundo tu fez 35, depois 39, depois isso. 40, 46, e aí fiquei mega animada. Só que esses 2 simulados bons, né, do 40, 46, depois tu desceu, tu foi para 39, 37 e 33. Então, olha só a jornada dela. Tu começou lá embaixo, subiu, desceu. Caí. Tipo assim, desesperador, né? Desesperador. É desesperador. Porque assim, quando você começa a subir, você fica feliz. Poxa, mesmo que eu ainda não passei, mas eu tô subindo. Aí quando você fala assim, passei no outro simulado, você não passa, eu falo, meu Deus do céu, minha prova tinha que ser o simulado anterior. E aí você fica pensando, poxa, eu não evoluí. E é o que eu costumo falar para muita gente. Gente, a evolução não tá ali na nota do simulado. Mas está em muitas outras coisas pequenas que você não enxergou, né? Às vezes foi um simulado que caiu questões mais difíceis, questões que você não tinha tanta afinidade, temas que você ainda não estudou. Então, também depende muito da mentalidade que você está no dia, como é que está seu nível de concentração no dia do simulado. Então, tudo influencia no resultado dos simulados, né? E o resultado dos simulados, nem sempre ele fala como é que você vai na prova. Tanto é que o teu último simulado tirou nota baixa? Tirei. No e último... eu fui fazer a prova, tipo assim, meu Deus do céu, tem que ser essa. Esse vai ser o simulado que eu vou subir. Pois é, então olha só, ela foi para a prova, o último resultado dela foi um resultado ruim. E ela foi para a prova e tirou 47 pontos. Então, assim, gente, não é a nota que você tira no último simulado que vai dizer o seu resultado, não. É tudo que você fez na sua trajetória. É dia após dia. Foi esses 40 dias que ela construiu, que ela manteve ali constante, que ela manteve ali determinada, mesmo que às vezes desanimada, se continuou firme e forte, né? E eu achei legal porque tu comentou aqui muito sobre o dia da prova, né? Então me conta como foi o dia da prova. Eu sou péssima para fazer prova. Eu já passei mal no Enem, eu já passei mal em prova de Instituto Federal. Então, mal de ter que ir para enfermaria. Então, já era complicado. E essa prova, para mim, era muito importante. Eu precisava disso. Eu sempre falo para os meus amigos, né? Eu precisava passar, eu precisava sentir isso, sabe? E eu estudei tanto, eu ficava, poxa, eu estudei tanto, não é possível que eu não vou passar. Eu fui para a prova e eu não sei como, só Deus sabe, né? Só Deus explica. Eu estava numa paz que você não tem noção. Na mentoria anterior, né? Vocês falando sempre que a gente tinha que ser positivo, a gente tinha que acreditar na gente. Poxa, olha a trajetória toda, foram 40 dias muito intensos. Então, não tinha como ser outra coisa, sabe? Eu fui realmente para o dia da minha aprovação.
Aí eu ainda botei um coraçãozinho no calendário, que era o dia da aprovação. Não tinha outro dia, era aquele dia. Chegar em casa depois, meu Deus do céu, foi um sofrimento na hora de corrigir, sabe? Eu ia corrigindo as questões por um gabarito extraoficial. Aí, automático, né? 1, 2, 3, aí eu tô 39, 40, 41, 42, 43. Aí sabe quando você toma um choque, você fica assim, 43 já? Eu só sabia chorar. Eu só sabia chorar. Eu comecei a chorar. Chorei muito. É De muito, soluçar. muito bom. A sensação é surreal. A sensação é surreal. Então, para mim, os 40 dias valeram muito a pena. Mesmo que eu chorava de raiva, de matéria, de cansaço. Mas vale muito, muito a pena. É indescritível. É indescritível. E aí, depois, você virou aluna VDE, né? Virei aluna. Ela virou aluna VDE, primeira turma de Direito Civil, né? Depois ela vai voltar aqui no podcast para poder contar um pouquinho sobre civil. Mas, tu teve dúvida para entrar no VDE? Não, nenhuma. É tanto que eu ainda coloquei no meu depoimento, que a gente coloca lá depois, né? Que algumas pessoas, inclusive, falaram comigo assim, poxa, você vai entrar no curso que a primeira turma. Eu falei, claro que eu vou. Eu já tenho certeza do que eu tô escolhendo. Eu tive certeza quando eu escolhi o QLR e ninguém me indicou, sabe? Eu que fui lá fuçar. Imagina o VDE, que eu já tava em casa com o QLR. Nossa, foi surreal. E para quem tá assistindo o VDE, não tem pareia com nada. Pode falar com os olhos fechados. Não, e a gente morre de orgulho, porque a gente demorou para lançar a segunda fase, exatamente porque a gente sabe, é uma responsabilidade muito grande, né? A segunda fase, enfim, é bem diferente os estudos da primeira fase. Então, é adaptar o método, enfim, criar uma metodologia boa também, sabe? Então, a gente demorou muito, mas chegou a hora e, assim, a gente ficou muito satisfeita, a gente ficou feliz, radiante, não poder ter sido melhor. E vocês, assim, só provaram que a gente está no caminho certo. Então, muito obrigada pela confiança dupla, né, no QLR, no VDE agora. Então, tu não tá formada ainda, não é isso? Não! Pois é, olha aí. A bicha já tá, passou no AB e ainda tá na faculdade. Então, para vocês verem. Agora me diga, valeu a pena passar antes de terminar a faculdade? Com certeza, é um alívio, sabe? Tira um peso das costas imenso. E já passou na primeira e na segunda. A bicha já tá certificado dela, prontíssima para requerer quando pegar o diploma. É isso. Já posso dormir em paz. Já pode dormir em paz. Então, minha irmã, muito, muito, muito. Ah, não, ops, esqueci da pergunta mais importante, para meu Deus. Queria te pedir para tu dar um conselho para a galera que está assistindo esse vídeo e que tá aí no meio do cronograma, tá pensando em desistir, tá sem força, sem motivação. Fala aí alguma coisa que para ti mudou muito na época. Primeiro não desista. Por mais difícil que seja, não desista. A gente às vezes cansa. Tem empecilhos no meio do caminho. Às vezes acontecem coisas que não estava programado de jeito nenhum. Mas não desista, porque o final, o gostinho, sabe? O sabor da vitória é indescritível. Como eu falei, a gente chora. Eu, pelo menos, chorei muito. Mas foi de alegria, sabe? De, poxa, eu consegui. Eu nunca fiz isso e a primeira vez que eu faço, que eu decido ser disciplinada, determinada, eu consegui, sabe? Eu venci. E o sabor da vitória é indescritível. São renúncias. Eu renunciei muitas saídas com amigos, de ir pra minha cidade, ver minha família, de várias coisas, porque eu não moro na minha cidade, sabe? Eu saí da minha cidade para estudar, mas eu posso dizer assim, de olhos fechados, foi a melhor escolha que eu fiz. E a minha família tá tão contente quanto eu de saber que eu já passei, sabe? Todo mundo fica com a felicidade. Nossa, ela já é doutora. Eu falei, já sou doutora. Já sou, minha filha. Antes do diploma, olha aí que negócio bom. Exatamente. Um negócio bom assim, antes do diploma, até uma. Exatamente. Então, e a carteira roxa vai chegar antes do vermelho, então. Vai chegar. Olha, vai chegar antes do vermelho, não é não? Pois é isso. Então, assim, gente, não desistam. Vocês estão a um passinho ali da aprovação. É exatamente isso. É você não desistir que você é aprovada. Eu não desisto. Eu vou continuar, mesmo cansada, mesmo sem ter certeza. É o continuar que te leva ali à aprovação. E assim, deixa eu te falar, tu acabou de falar que se tornou uma pessoa muito determinada, né? E aí, como foi depois do QLR, depois do VDE? Eu sinto assim, tipo assim, eu converso com algumas pessoas e sinto assim, poxa, hoje essas pessoas estão com autoestima super elevada, dizendo assim, poxa, eu consegui passar por isso, agora eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar que eu sei que eu consigo chegar lá. Então, assim, tu se sente assim também?
Com certeza. Primeiro, quando eu terminei tudo, foi um choque, que eu fiquei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer hoje? Sabe? Quando eu terminei a prova, assim, da segunda fase, e eu entrei no seu Instagram e eu vi qual era a minha peça, né, da segunda fase, aí eu respirei. No outro dia, já era a segunda, ué, e hoje o que eu vou fazer? Eu não tenho cronograma para seguir, agora que aula que eu vou assistir? Não tem aula para assistir. Primeiro é um choque, mas depois você fica assim, meu Deus do céu, eu passei por 40 dias intensivos, depois por meses estudando. Eu posso estudar qualquer coisa, eu posso ter qualquer coisa, realmente eu posso ter qualquer coisa. E sempre lembrar de acreditar mais em mim, sabe? Não só no que eu aprendi, mas em mim mesma. Confiar em mim. Esse falta de confiança, né? Porque é o que falta em muita gente. Muita gente tem o conteúdo, mas falta aquele empurrãozinho de dizer assim, você consegue, vai lá. Mostra tua força, mostra que tu sabe, vai lá, faz, sabe? Falta esse empurrão, né? Que é uma parte que eu tento muito levantar em vocês, essa questão de autoestima, dizer que vocês conseguem, porque isso faz muita diferença. A mentalidade muda muito a gente no dia da prova, véspera de prova, né? Tanto que ela foi do QLA pro VDA aprovadíssima com folga, feliz da vida, maravilhosa, querendo que eu lance coisa para concurso, querendo que eu lance graduação, é tudo. Aí eu, minha filha, assim eu não vivo, né? Assim eu não vivo. Eu preciso disso. Não, eu preciso viver. Ai, muito, muito, muito obrigada por ter vindo aqui compartilhar a tua experiência com eles. Você ainda vai voltar, tá prometido aqui, tá? Vai voltar para vir falar. Já tá gravado, hein? Vai voltar, tá gravado, tá no YouTube, né? E inclusive vou chamar as outras meninas, que vocês podem até combinar no grupo. Vou chamar o Pablo, a Gil, pra gente conversar, enfim, fazer vai ser perfeito. Vai fazer uma conversa assim, bem legal. Beleza? Então, muito obrigada pela tua confiança no meu trabalho, juro, por acreditar em mim, por acreditar no que eu falo, por, assim, indicar meu trabalho. Eu sei que você indica de olhos fechados, assim, porque você passou por tudo, viu? Que realmente é uma coisa que eu faço com muito carinho, com muita atenção, que eu realmente levo a sério o sonho das pessoas, né? O objetivo das pessoas. E é isso. Que seja agora um novo ciclo de muito sucesso, de muitas realizações, que venham aí novos desafios, porque eu sei que você consegue. Amém. E eu que quero agradecer por você realmente realizar sonhos de outras pessoas, por você entrar de cabeça. E como eu falei, por levantar a gente, sabe? Eu posso falar por mim mesma, tá? Que eu não tinha esse pensamento de eu consigo. Foi muito do curso, sabe? As mentorias, eu falava, gente, vocês têm que acreditar em vocês. Marcou, não desmarca. Inclusive, eu desmarquei questão na minha prova e eu errei. Foi aqui, eu vi. A senhorita era para ter tirado 50, 51, né? Exatamente, acreditem em vocês, de verdade. Dê um voto de confiança para o método, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E não é só um método, como a Ana falou e como eu dei meu depoimento. Eu usei mapa, tem gente que não usa mapa, e agora tem até videoaula. Na minha época não tinha, e tem gente que gosta. Então assiste a videoaula. Quem não gosta de nada, lê ela e seca. E segue o método. Vocês vão brilhar, vocês vão passar, eu tenho certeza. E se esforcem, gente. O método sozinho não faz milagre, não faz. Não. Você tem que fazer a sua parte, pelo amor de Deus, não é assim. Você faz sua parte e digo, é custosa essa parte é pesada, é puxado, né? Então, assim, é puxado, mas vale a pena. Então é isso. Com isso, finalizamos mais um episódio do Pod Aprovados, com ela, a maravilhosa Lavinha, que é minha seguidora, minha ex-aluna maravilhosa, que vou ter o maior prazer de acompanhar os próximos passos da vida dela. Então, e passar o quê? E fazer um curso para concurso. Mulher, pelo amor de Deus. Então, um beijo e com isso terminamos mais um episódio. Tchau!